Bem-vindos ao nosso segundo episódio. Segundo episódio, né, amiga? Segundo episódio. É. E nesse episódio, nós vamos entrevistar alguém que eu costumo chamar ele de Iá das Vendas. Ele é o próprio Iá, é o guru, né, amiga? Guru. Lá dos Andes. Então, esse parceiro também a gente veio do Conexão, né? Do Conexão Cris. Veio. E aí foi como palestrante. Isso. E agora já virou nosso parceiro. Ale veio. Ale, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Alexandre gente. Andrade Golcel. Golcel está aí. Obrigado pelo convite. Foi uma honra quando vocês me chamaram, falaram, né? Um prazer estar aqui. O grupo hoje é a minha casa, minha segunda casa, né? Vamos falar sobre isso. É maravilhoso. E estou muito feliz de estar aqui, compartilhar, né, a experiência, compartilhar algumas coisas que a gente está fazendo, que a gente pretende fazer aqui também. Muito obrigado. São momentos, né, Ale? Momentos da vida, e a gente se conheceu ano passado. Não, começo desse ano. Março, meu primeiro. Eu conheci o Ale, deve ter... Dias. Dias? Não, um mês. E aí parece que a gente já se conhece a vida inteira. O Ale Muito participou de um treinamento com a gente lá da Magalhães, né? Não cheguei a participar. Na verdade, ali começou a indicação. Foi. O pessoal lá da Magalhães, Vivi, Elvis, Jeff, coração Beijo. nosso. Amados. O Jeff, que é parceiro aí do Ale, e aí, né, nesse laço. Foi o Jeff que veio aqui dar o curso. Foi, isso mesmo. E aí me indicou. Foi. Vocês tinham uma necessidade aqui, e aí o Jeff me indicou e eu me conectei. E aqui estou. Ale veio como palestrante do Conexão, Verdade. palestrante principal, né? Deu lá uma lição de vida tremenda. Nesse último também a gente falou bastante com o Lucas, né? Tremenda, eita Lucas glória. colocou. Eu fui na casa deles, tive a honra de estar lá. Verdade, Roberto. Na casa deles lá em Mogi, tomei um baita de um Só café. eu que não fui ainda, né? Dani, Matheus, Tô me sentindo- Lucas, Gabe. Lívia, Camila, maravilhosa, a família toda. Eu até brinquei lá, eu Beijo falei pra assim, todos. a família do Alexandre é tão especial, tem tantas histórias boas, que eu falei que é um podcast por pessoa. E dá, viu? Dá uma conversa boa ali. Dá um filme. É isso mesmo. Nós ficamos 7 horas conversando aquele dia, né, Roberto? Foi. A gente se encontrou 3 7 da tarde, horas. saiu 8 horas da noite, quase 9. Foi. A Roberta, ela tem repertório para 7 horas, né? Não, filha, Aí- meu repertório é Não, mas nada. tadinha, ela não conseguiu nem falar lá da Não. vida dela, viu? Porque as nossas histórias são tão É tanta gigantes, coisa, tanta né? coisa, graças Mas chorei, a Deus. viu? Chorou, Chorei. né? Choramos todos. Ela Choramos é. todos. Foi maravilhoso. Foi um encontro de família, né? Foi. De irmãos que acabaram de se conhecer, né? Assim, foi muito legal, foi maravilhoso. E tempo, né? Porque a gente se conheceu lá, houve esse nosso encontro, né? Mais profundo ali, que a gente conseguiu abrir bastante coisa. E quando eu voltei de férias, quem está aqui no meu andar de baixo, assumindo, tomando posse da sala do comercial, o Alexandre com a galerinha dele. Pois e é. a gente ficou muito, muito feliz por isso, né? Eu acho que assim, tem algumas perguntas que vocês ainda vão fazer, claro, e estou aqui para poder responder o que for preciso, mas eu acho que esse é o grande diferencial do grupo, né? É a conexão mesmo. Eu tenho dito, eu tenho aprendido muito aqui, tá, gente? Vocês falam que, o Ale vai ensinar e tal, mas vocês não têm ideia o quanto que eu tenho aprendido aqui. Com essas conexões em que vocês têm me apresentado aqui no grupo. Eu vejo empresários gigantes aqui e que nunca fizeram um tráfego pago, nunca tiveram sequer um departamento comercial. Exato. E aí eu vejo duas situações, né? Primeiro, o quanto essa galera é gigante de construir tudo isso. E o segundo é a oportunidade. Por quê? O tempo que se demorou para poder construir e o quanto a gente vai conseguir acelerar num tempo muito menor agora, através de toda a estrutura que a gente pretende trazer para cá, né? E por que eu estou falando isso? Em nenhum momento nós falamos de negócio. Não. É isso, gente. Tá? É conexão mesmo. E é algo novo para mim, porque eu sou tudo online, gente, na verdade. Eu vendo, falando um pouquinho, né? Eu vendo há 35 anos, eu tenho 50 anos de idade. Não dá spoiler, tá? Não dá spoiler. Não dá. Não, mas é natural, deixa... Mas pode dar uma pincelada que a gente... vamos. Vamos alongar aqui mais Vendo desde os cartucho. 15 anos. Então, é uma longa carreira
tiveram algumas janelas aí de algumas profissões que eu tive no meio, mas que também eu vendia um serviço, né? Então, considero que são 35 anos de venda. Só que eu sou vendedor sempre fui de tete a tete, que é mais ou menos o que a galera tem feito aqui. Sim. Mas em 2020, na pandemia, eu tive até meio que um grau de depressão. Por quê? Eu sempre fui de visitar. Então, meu time agendava reunião, eu ia até as empresas e lá eu fazia negócio. Quando eu tive que me ver preso, que eu digo, né, de poder sair, 2020, pandemia, deu um parafuso. E eu não consegui me adaptar inicialmente. Então, enquanto a galera estava fazendo muito dinheiro no tráfego pago, eu fiquei estagnado. Sabe o que eu fui fazer? Eu fui vender totem de álcool em gel. Obviamente que a minha empresa não parou, tá, gente? Eu tinha uma carteira, essa carteira se manteve. Eu digo a nível de prospecção e de novos negócios. Sim. Eu fui vender aqueles totem de álcool em gel para higienização das mãos. Eu moro num condomínio lá em Mogi, o Roberto esteve lá, e aí um dos amigos de lá, os vizinhos, ele tinha uma fábrica de trailers. E obviamente a fábrica estava parada. E numa conversa com um dos filhos, enfim, começamos a produzir esses totens de álcool em gel. E ali eu tive que sair, porque eu tinha que fazer as entregas, eu tinha que fazer toda uma operação e etc, né? Então eu tenho aprendido aqui, e aí depois eu me adaptei ao online, é claro, né? Sim. E, eu digo a minha venda em si, né? Eu vendo online, mas efetivamente a minha venda não era online. A tua venda inicial, ela não é online, né? O teu trabalho é online. Não era. E aí, a partir de 2021, aí sim, eu fui 100% online, tanto que eu estou em Mogi das Cruzes e agora em Santos, mas os meus clientes estão no Brasil inteiro, menos na cidade onde eu moro. Eu devo ter uns 3 clientes só na cidade onde eu moro. Vejam entendeu? bem. Porque a gente acaba se fechando e vivendo ali. E como tá a mudança pra cá? A mudança da GoCell? Como é que você tá vendo esse momento seu? Tem uma divisão, né, Alberto? Você esteve na minha casa, sabe o quanto a gente é apegado, você teve conexão aqui, tava todo mundo, então nós somos exatamente assim, né? Então, obviamente que esse o coração sente, né? É uma adaptação. É uma ruptura, né, ali. Breve, mas existe, Total. né? Eu te confesso, eu acho que para vocês eu já falei, era um desejo meu para daqui uns 15 anos, mais ou menos, né? Eu sou apaixonado por Santos, gosto muito daqui, sempre gostei. Tenho uma história de infância aqui, porque minha madrinha morava aqui, depois foi pro Guarujá, e então eu sempre gostei. Eu brinco que eu falo, se eu estou feliz, Santos, estou alegre, Santos, briguei com a mulher, Santos. Esse era o Alexandre, sempre foi assim, né? E agora, vocês sabem, era pra gente estar aqui 3 dias na semana. Eu não estou conseguindo ir embora. Eu tô tendo que ficar 5 dias. E glória a Deus por isso, né? Já estamos com bastante coisa, né? Que as coisas estão promissoras, né? E é isso. Muitas expectativas, né? Muitas expectativas, né? Primeiro, o abraço de vocês todos aqui, todas, é fantástico, porque como eu me sinto Coisa em boa, casa, hein? como eu amo vocês todos, como eu amo esse grupo, como eu amo essas empresas e as pessoas que participam delas. Expectativa gigante. Na verdade é um sonho, né? Quem que não quer estar no meu lugar? Deus é maravilhoso comigo, né? Quem que não quer entrar em um local onde você tem acesso a centenas de empresas para você poder se conectar? Então vocês falam, o Ale, a gratidão aqui é minha, filho. Quem tá no oceano maravilhoso aqui sou eu, na verdade, tá? Quem tá andando de lancha aqui coisa boa, sou né? eu. Essa é a verdade. A gente quer, porque você vai andar de lancha, vai levar a gente também. Por favor, por favor. Agora, por que é muito promissor? Porque eu vejo grandes empresários que nunca fizeram tráfego pago. Então, eu dou sempre o exemplo do seguinte, gente, vamos voltar lá atrás dos panfletinhos, que todo mundo vai lembrar, ou na mala direta. O panfleto, quando eu te entrego, eu não sei se você precisa. O tráfego pago, não. Quando eu vou te entregar alguma coisa, eu vou ter pelo menos 90% de chance do que aquilo é o seu interesse. Já anota aí, viu, gente? Tá? Seja porque você fez uma pesquisa em uma outra rede. Então, digamos que a gente esteja fazendo um anúncio em Meta. Se você pesquisar no Google, a gente tem toda ali, né, uma estratégia, as campanhas que a gente vai cruzar essas informações. Então, você fez a pesquisa no Google, eu vou te impactar no Meta, seja no Facebook, Instagram, o que for, né? Com aquele anúncio que eu sei que é do seu interesse. Então você imagina a gente conseguir colocar isso em empresas que já são gigantes.
Eu não estou falando aqui do cara que está começando, e que também a gente vai ajudar. A gente também pode ajudar. Mas eu estou falando da empresa que são consolidados, como o grupo de vocês. Sim. Já é um grupo consolidado. Mas o quanto a gente vai conseguir acelerar de crescimento sendo mais direto, objetivo e usando toda essa tecnologia e inteligência que a gente tem à nossa disposição para poder alcançar pessoas certas de perfil, certas de momento e certas até de financeiro, porque eu consigo, através das plataformas, identificar tudo isso e entregar um anúncio de maneira muito mais assertiva. Aqui na região eu sinto que é carente disso, mas não carente por não ter. Carente porque as empresas que trabalham com isso, elas não são acessíveis para esse pequeno empresário que você está falando que também pode ter. E aí a pessoa vai crescendo e acaba não tendo essa relevância da parte dessa comunicação toda, né, via Ads, via Google, via Meta. Então eu sinto que assim, existem muito, que nem você falou, existem muitas empresas que poderiam já estar ganhando o universo, né, através da questão da venda online e tal, dessa questão de linkar realmente o meu produto com quem quer comprar. E a gente, quando entra aqui, eu uso, né? A gente usa muito Instagram e tal. A gente vê mais restaurantes. É verdade. É o anúncio e roupas. Mas outras questões, outros serviços, a gente não vê muita adesão, isso. E eu acho que muito por falta de desconhecimento mesmo. Por falta de entender como é que funciona isso. Porque tem, né? Às vezes as pessoas fica nessa impressão de tipo, eu não conheço, então não tem. Não, gente, tem. É que precisa criar essa oportunidade, né? É verdade. Para que a gente receba ali o microempreendedor também, enfim. Eu acho que é o seguinte, ó. Primeiro, os restaurantes, porque é uma cidade, ela é residencial, mas ela é turística pra caramba aqui, tá? Então, os restaurantes investem para poder alcançar principalmente o turista. E aí você tá aqui, você vai ser impactado, não tem como. A parte de serviços e outros tipos de produto, eu acho que vocês aqui têm uma conexão muito forte entre vocês. Mas qual que é o grande lance que eu enxergo? É você sair de Santos pro mundo. Entendeu? Sim. É a gente pegar esse empresário, independente do tamanho dele, e tirar ele daqui dessa operação local e fazer uma operação muito maior para ele, tá? Eu tenho alguns cuidados em relação a isso. A Gocel, ela tem 17 anos de mercado. Nós nascemos não. A Gocel, ela aconteceu, eu falo, em 2008. Por que ela aconteceu? Nós ainda operamos no mercado de saúde, né, com uma corretora, só que até 2007 nós operávamos somente com a corretora. E nós criamos umas estratégias que foram tão eficazes e gerava tanto lead que a gente não dava conta no atendimento. Eu falei, opa, por que eu vou segurar isso? Eu tenho uma dor, encontrei o remédio, vou vender esse remédio. Então eu comecei a comercializar essa estratégia para os meus concorrentes. E aí por isso que eu falo que a Gocel, ela aconteceu, porque ela não foi planejada. Eu tinha uma solução e comecei a vender essa solução. Tanto que finalzinho de 2007 até 2009, eu atendia exclusivamente o mercado de saúde. Final de 2009, um desses empresários, que inclusive é um amigo meu até hoje, que é o Paulo Pandolfi, ele me indicou uma empresa de contabilidade que prestava serviço para a empresa dele. Essa empresa chegou querendo me contratar, contabilidade. Chegou querendo me contratar naquela época. Eu falei, olha, cara, eu não conheço o teu mercado. Eu sei criar as campanhas e toda a parte de estruturação tá comigo. Agora, eu não sei se a gente vai conseguir resultados. Porque no plano de saúde era tão validado que eu vendia um contrato com garantia. Então o cara me contratava e eu falava, cara, vou te entregar 50 leads, por exemplo. Vou te entregar 50 potenciais clientes, né? Em contabilidade eu não podia fazer aquilo. Então o que eu falei? Eu vou te cobrar um valor bem simbólico e você vai fazer os investimentos, só que é o seguinte, se eu validar e der certo, eu vou escalar no seu mercado, você fica sabido sobre isso, tudo bem? Tudo bem. Em 3 meses eles pediram para pausar a campanha, porque não davam conta de atender. Olha, de tanto lead que foi gerado em contabilidade. Resultado disso, escalonei no mercado de contabilidade e em 2011, nós já tínhamos 92 clientes ativos de contabilidade na nossa carteira. Só que é o seguinte, gente, não é a contabilidade de hoje. Vamos lembrar da cabeça do contador de 2009. Eu tava lá.
Eu era assistente fiscal de uma contabilidade ali. Era uma cabeça retrógrada, os caras chegavam... Tava cantando. Eu chegava para vender, o que o contador falava? Você tá maluco. Quem que vai no Google procurar um serviço de contabilidade? Contabilidade é um serviço assim, igual médico. De confiança. Contrato. Ética. O que aconteceu com essas empresas? Essas empresas quebraram. Tá? E aquelas que apostaram no online, expandiram de maneira exponencial, cresceram de maneira exponencial. E aí eu criei um método, tá? Que na época não era Gocel, tá, gente? Era Local 7. Nós tínhamos uma marca, nós não conseguimos obter êxito no registro dessa marca, e aí, a partir daí nós mudamos, e aí hoje a gente chama Gocel, tá? Inclusive por isso que a gente também faz a proteção das marcas, porque você vê, quando eu tive o problema, Roberta e Débora, eu já estava com 11 anos de empresa. Então são 11 anos de um nome trabalhado e que eu não tinha proteção por falta de conhecimento, né? Então por isso que hoje chega um cliente na carteira, a primeira coisa que eu vou tratar com ele é realmente sobre essa proteção. É uma dor e você tá colocando o nome dele pro universo também ali, né? Então você tem que ter esse cuidado. E uma coisa que a gente já tinha conversado que eu achei fantástica, foi até você falou assim, antes de vir pra cá eu fui lá, peguei no CRC a questão da ética do contador para poder estudar como que é feita a divulgação, né? Então, porque a gente sabe que esses profissionais liberais, né, advogado, médico, tem restrições de divulgação de concorrência, né? Tem essas questões todas. Cada conselho tem a sua política e a gente tem que respeitar. Na época eu estudei de ponta a ponta o código do CRC. Por quê? Isso vem mudando, né? Mas na época não podia muita coisa. Hoje também não pode, mas está um pouco mais flexível, assim como o direito também. A OAB também mudou, teve agora, acho que em 2023, se eu não estou enganado, houve uma alteração do código e a gente conseguiu fazer bastante coisa de publicidade para o direito também. E aí o que a gente vem fazendo? Então vamos lá, de 2008 até 2009 planos de saúde, de 2009 até praticamente 2011 só contabilidades. Por quê? Eu consigo entender melhor o mercado e consigo entregar com uma qualidade maior, tá? Hoje é óbvio que com 17 anos a gente atua em diversos segmentos, tá? Não quer dizer que quando chega um cliente novo de outro mercado, a gente não vai atender. Eu vou atender, só que ele me dá muito mais trabalho, porque eu vou estudar aquele mercado, eu vou fazer uma pesquisa. O Google nos mostra até a quantidade de pesquisa por palavra-chave. Então, por exemplo, eu quero saber quantas pesquisas tem de academias. Eu consigo saber. Tá? Porque tem segmento que não vai valer a pena, por incrível que pareça. Se não tem procura, não vale a pena anunciar no Google. Aí eu vou arrumar uma outra mídia para poder anunciar. Mas se não tem pesquisa no Google, não justifica eu fazer uma campanha. Tá? Então eu faço essa pesquisa prévia. Eu trabalho completamente diferente da grande maioria dos mercados. Por quê? Em 2012, chegou ao Brasil o primeiro programa de agências parceiras do Google. Tá? O primeiro programa no Brasil, tá? E já existia em outros países. No Brasil chegou em 2012 e nós conseguimos essa certificação. Então eu sou obrigado a entregar resultado para o meu cliente. Eu sou nós somos, eles enxergam, eles analisam os nossos resultados todos os meses. E se cai a minha pontuação lá, eu corro o risco de perder esse selo, tá? Você tem que prestar conta, do resultado. Não assim, efetivamente mostrar, mas eles buscam isso e eles te dão uma contrapartida. Não, tem que mostrar mesmo, tá? Está nas campanhas. Caramba! Tem todo acesso, os dados são ali para eles analisarem o quanto que a gente está entregando de resultado. Entendeu? Entendi. Eu tenho que deixar o cliente feliz. E tem um mínimo, né? Você comentou que tudo tem um mínimo ali. Que tem você tem percentual, tem a pontuação que tem um percentual, tem um mínimo de investimento da minha carteira, tá? Eu não vou lembrar agora de cabeça, gente, porque só quando eu sou pontuado, que é muito raro, em orçamento é raro eu ser pontuado, né? Mas eu acho que são $30 mil por Quantos mês, que são alguma no coisa Brasil, assim. que você comentou comigo, porque a gente estava comentando dessa questão do marketing digital que cresceu bastante, mas o Google Partners tem um percentual pequeno aqui de representantes no Brasil. De Google Partners, sim. Hoje nós temos, você pode contratar 220 mil pontos. Por que eu falo pontos? Porque pode ser um autônomo, um gestor de tráfego. O cara fez um curso e está vendendo tráfego pago, ou uma agência. Então, você tem 220 mil portas que você pode bater e contratar o tráfego pago. Porém,
somente menos de 1.100, tá sempre, porque tem a galera que perde, né? Sim. Então tá sempre ali entre 1.000 e 1.100 agências que são parceiros Google Partners. Porque é difícil de você manter o Tem selo. uma exigência, né? É um Tem, selo... é gigante. Caramba. Isso é um diferencial. Interessante, eu não sabia E você disso. mantém isso há muito tempo, né, Ale? Desde 2013, quando foi o primeiro selo que nós recebemos, a gente está com eles até hoje. A gente tem essa parceria, né? Por isso que às vezes o pessoal, eu tô com a mesma camiseta, né? Eu falo, não, gente, é porque eu tenho um monte de camiseta com alguma manda, tem blusa, tem um monte de coisa, né? Não, tá certo, tem que ter orgulho, porque se Lógico. você tem que, de tempos em tempos, estar prestando conta e sendo analisado toda a tua empresa é analisada no fim das contas, né? O que você tá fomentando para os teus clientes ali. Então, os recursos, o que você está aproveitando do Google. Então, é legal você ter isso, porque até é um nível de confiança, né? Confiabilidade que a tua empresa tem na entrega dos trabalhos. Isso é Saber muito que legal. que tem o Google, né? Que é tão... Exatamente. mundial, É né? mundial. Todo mundo procura tudo no Google, praticamente. Então, Exatamente. Gente, quando a gente vai fazer uma pesquisa no Google, o Google, em uma fração de segundos, ele vai analisar em torno de 200 itens de uma campanha, tá? Então, a galera de gestão de tráfego, eles sempre vão falar, a velocidade do meu site, tá legal, tá certo, não tá errado. Só que isso é um item, tá? Nós temos mais 199. Alexandre, você sabe todos? Não, porque isso tem segredo do Google lá, mas eu sei a maioria. Então nós temos uma pontuação para poder qualificar quem vai ficar na primeira, segunda, terceira e quarta posição da primeira página de resultado de pesquisa, tá? Então são 200 itens analisados aproximadamente para determinar como que é isso. Eu quero anunciar, eu quero comprar a palavra contabilidade. Você quer, tá? Então aí vai analisar como que é a linguagem que foi feita o meu site, o seu e o dela. Quanto que a Débora quer pagar em um clique, quanto a Roberta, sabe? Sim. Então são vários pontos. Ale, é quem quer pagar mais? Não necessariamente. Porque tem uma pontuação que a gente chama de Ed Rank, que vai dar um ponto, tá? E o quanto eu quero pagar também é só um item dos 200 que eu falei para vocês. Então, não necessariamente quantas campanhas que eu pego, que o cara vira para mim, o cliente vira e fala assim, meu anúncio não está aparecendo. Aí eu vou ver lá, meu cara está colocando uma bala lá de custo. Ele está disposto a pagar um valor altíssimo por clique, mas a campanha dele não está aparecendo. Por quê? São vários outros pontos, né? Então, você tem que ter ali uma sequência de ordem. Então, eu quero comprar a palavra... Eu sempre dou o exemplo da laranja, tá? Sim. Eu quero comprar a palavra laranja lima. No meu anúncio tem que falar de laranja lima e no meu site, que é a URL final, tem que falar de laranja lima. Você tem que ter essa coerência toda. Além, se eu mandar para uma página que está falando de todos os tipos de laranja, tá beleza, sua pontuação só vai ser menor. Tá? Olha só. Agora, se eu tenho essa sequência certinha, Sim. você tem uma pontuação maior. É uma cadência de situações que ele vai montando quebra-cabeça e deixando mais confiável para te direcionar naquela oferta. Exatamente. Aí você ganha uma pontuação e aí a probabilidade do seu anúncio aparecer é muito maior. E detalhe, pagando menos. Olha que legal. Caramba, e com isso eu fiquei curiosa agora, porque a gente está falando do Google, né? E tem os anúncios pagos em outras, no Facebook, no Instagram. Meta, né, que fala a assim. mesma lógica? Ou é parecido? Não Isso é. já fica aí de aprendizado aí, ó. Não. Aí são outro algoritmo. É aí outra muda didática, né? É outra. Tá. O Google também tem a parada do algoritmo, né? Ele tem... Todos têm. Todos têm, né? E que mudam o tempo todo. Por isso que quando vocês me pesquisam no Google, eu não tô lá, gente. Pois entendeu? é. E a pergunta que não quer calar. Como que vai ser o nosso processo GoCell com o Grupo Cris? Fantástico. A GoCell, ela não faz só tráfego pago, tá? Então, qual é o nosso grande diferencial, gente? No mercado tradicional, você tem uma briga, tá? Então, vamos usar uma construtora. Tá. Que tem lá os seus apartamentos para serem vendidos, ok? Eu gero o lead. Então, eu vou fazer um anúncio, eu encontro alguém que tem interesse de comprar aquele determinado apartamento, tá? E aí ele tem lá 10, 20, 500 corretores para poder dar esse atendimento. O que acontece na maioria das vezes? Você tem uma demora para esse lead chegar até a ponta e o lead desqualifica.
tá? Desqualifica. Já perdeu o interesse. Perdeu o interesse. E aí o que a gente vai fazer? O que nós fazemos? Nós vamos um nível acima. Além de gerar o lead, eu faço a consultoria comercial. Por quê? No mercado tradicional, eu gero o lead chega na ponta do vendedor, o vendedor fala que o lead não tem qualificação. Aí o empresário vem e quer bater na gente. Eu brinco sempre assim. Né? Como que eu matei isso? Com a consultoria comercial. Por quê? Eu gero o lead, eu faço cliente oculto, então eu vejo se o cara está atendendo, quanto tempo ele está demorando para poder atender, tá? O que ele está oferecendo, porque às vezes o cara pode nem estar oferecendo o produto pelo qual foi gerado o lead. Ele vai falar, não, mas tem um outro apartamento em outro bairro, tem uma outra casa. Percebe? Sim. Só que o empresário não tem noção disso. Então, na consultoria comercial, eu vou identificar tudo isso. E detalhe, eu faço isso na operação do meu cliente e faço isso na operação de mais 3 concorrentes. Então, eu consigo analisar o mercado, trazer dados e entregar para o meu cliente. Falou, cara, a sua situação é essa, o que o mercado está fazendo é isso, beleza? Então, agora nós vamos montar uma cadência de atendimento para que eu consiga diminuir o tempo entre geração de lead e fechamento de contrato, que é a venda, independente que seja um serviço ou produto. Sim. Tá? E enquanto ele estiver em nossa carteira, a gente vai sempre trabalhar para estreitar esses 2 pontos, geração de lead e venda. Ah, é legal. Bom, já amarra aí a pessoa, né? Não é só um serviço que ele oferece. É. Eu acho que quando chega na GoCell, o cliente chega na GoCell, você vai oferecendo outros serviços. Que é isso, é bem parecido com o Grupo Cris, né? Isso que eu ia falar. Eu falei assim, acaba sendo o grupo de soluções, né? E por isso que o Ale tá aqui com a gente. Porque ele tá trazendo. É um grupo de soluções, porque a gente pensa justamente nisso, né? Foi quando a Cris começou lá, né? E a gente começou a crescer, foi por conta. O nosso desenvolvimento se deu por conta disso. Porque quando a gente fazia a entrevista com um novo cliente, que o novo cliente vinha para conhecer a gente via o que ele necessitava ali, e às vezes era uma atenção, era um carinho, dizer que ele não fez errado, que acontece, porque quebram-se, né? Quebram-se. E nem sempre era só contabilidade, né, amiga? Que o cliente precisava. E nem sempre é a contabilidade, nem sempre é falta dele, nem sempre é o produto que é ruim. Às vezes é uma falta de conhecimento, um caminho que foi tomado. Né? E aí quando chega pra gente tem esse cuidado de tratar esse cliente antes da venda, tratar e cuidar dele. E é muito parecido com o que vocês fazem lá na GoCell, né? Que você faz na GoCell. Não, tem que ser. A primeira pergunta que eu faço, Roberto, quando eu vou atender um cliente é o potencial de atendimento dele. Porque eu posso causar um transtorno no cliente. É verdade. Se eu gero uma demanda muito grande de leads, de negócio para ele pode ter um problema, ele pode quebrar. Em 2013 eu quebrei de tanto que eu vendi. Olha. Gente, eu nunca vi isso. Isso é muito. Depois eu quero que você me conta um pouquinho, tenta resumir, né? Mas acho que a primeira. Rapidinho, parênteses. Quando o Dave foi falar da GoCell, do Ale, ele comentou assim: mano, o cara quebrou de tanto que vendeu. Eu falei, como tu quebra vendendo? Pois é. Pra caramba. Mas aí você linka, né? Enfim, você oferece muito produto, tem muita demanda e você não consegue entregar. O que eu faço? Tudo que eu vou vender, eu estudo muito bem, vou sempre trazer dados. Então, hoje eu tô aqui conhecendo, né, eu com a Débora principalmente, a gente tá lá com as meninas, entendendo todo o histórico da primeira célula do grupo que a gente está trabalhando para estruturar comercialmente. Sim. Em 2013, a gente conseguiu uma escala gigante de venda e eu não estava preparado para poder dar o suporte pós-venda. Tá? Então o que eu fiz? Eu falo quebrei, né? Porque realmente foi uma coisa. Eram muitos clientes na carteira. Eu mandei todo mundo embora, fui para home office. Nossa. E reestruturei. Não é fácil. Na época a gente tinha quase 10 colaboradores, né? Mas eu tive que fazer aquilo. Porque senão ia virar uma bola de neve. Então eu puxei o freio de mão, falei, opa, tem algo de errado. Então hoje, por conta dessa experiência, e aqui a gente tá falando só de GoCell, tá, gente? Eu tive mais de 14 negócios, né? Em conversas particulares, eu falo assim, tem uns que tem até uma lacuna, eu nem lembro que eu fiz isso. De tudo um pouco, gente. É isso aí. E aí, falando de GoCell, eu tive essa experiência que não é legal, pô. Você ter que parar. Você tá num puta de um faturamento, um puta de um crescimento, você fala, pô, cara, não vou, vai dar um problema, isso vai dar problema. Então hoje, a primeira pergunta, né? Inclusive eu falei pro Dave, pra Cris isso. Eu falei, onde
que você tenha uma janela que a gente pode entrar lá e pulverizar cliente. Porque senão eu posso causar um problema. Entendeu? Então essa é a preocupação. Eu entro, seja um fabricante de alguma coisa. Cara, qual a sua capacidade de produção? Até quanto você vende hoje, onde você quer chegar, onde você pode chegar. Eu tenho um programa de aceleração de vendas que eu fico 12 semanas com o cliente. Tá? Então eu vou pegar na mão e vou ensinar ele a vender. Eu vou estudar o mercado dele, nós vamos ver onde que ele está, o que ele vende, o que ele fatura e nós vamos criar uma meta juntos. Então eu faço 12 semanas com 8 encontros. Então o cara me contrata e a gente faz toda essa estruturação com ele, tá? Para você ter uma ideia, nós estamos muito perto agora, né, Débora? De entender quem foram as pessoas que participaram do Conexão e em quantas edições ela foi. Porque quando eu tenho isso, eu consigo analisar se nós tivemos um crescimento, se a gente está tendo um turnover, né, muito grande de pessoas que vão e param, e aí eu consigo analisar tudo nos dados, entendeu? Quando eu tenho isso em mãos, eu consigo ser muito mais assertivo. Outro ponto importante na geração de lead é de onde veio o lead. Eu tenho também um software próprio da Gocel, nós temos hoje, então todo lead que é gerado para o nosso cliente, ele vai chegar na nossa plataforma e eu consigo identificar de onde que ele veio. Então ele veio de Google campanha 1, campanha 2, 3, ele veio de Meta, Instagram, post verde, amarelo, vermelho. Então de onde que ele veio? Por quê? Quando eu sei a origem e esse cliente chega no status de vendido, eu consigo ser muito mais assertivo e inteligente no investimento do meu cliente. Meu cliente para de jogar dinheiro fora. Ó, nós pegamos agora, inclusive um cliente aqui do grupo, chegou no grupo agora, tá? Ela não era cliente, ela veio e entrou no grupo agora. E ela tinha uma outra empresa que fazia o tráfego para ela. É uma empresa que vende biquíni e na campanha dela o público estava masculino. Nossa. Como isso é possível? Então, primeira coisa que eu faço, gera um puta de um problema pra moça, porque você tem um monte de, né, não vamos entrar no marmanjo falando que não deve, etc. Primeira coisa que eu faço, né, as pessoas se assustam, eu faço uma análise antes de colocar a mão na campanha. Eu preciso entender primeiro o que estava sendo feito. Por quê? Às vezes o que estava sendo feito também era certo. Sim. Tá? Não estou aqui para falar mal de ninguém. Nesse caso eu estou falando porque é real. Sim. Né? Coisa sem cabimento. Mas pode ser que não. Pode ser que a coisa estava certa. Aí eu vou falar para o cliente. Falo, não, ó, aqui está certo. Você pode escalonar nisso, naquilo e tal. Então a Gocel é isso, né? São 17 anos que a gente... E vocês falaram do pequeno empresário, Roberta. Eu sempre gostei muito de trabalhar com pequeno empresário. Eu tenho hoje pessoas que são meus amigos que começaram do extremo zero e que faturaram milhões através do trabalho do tráfego pago. Então isso é gratificante para nós. Caramba, o pequeno empresário, assim, qual é a lógica, né, que você usa, as ferramentas, quando é o pequeno empresário? Porque obviamente são demandas diferentes, dificuldades diferentes, né? E aí, como que você consegue mensurar do pequeno empresário e do grande e o que cada um precisa? Primeira análise é o que a pessoa vende. Porque eu tenho situações em que eu vou obter mais êxito em Meta, né? Instagram e Facebook, e outros que não adianta eu anunciar em Meta. Eu vou ter que ir no Google mesmo. Tá? Então, primeira análise é enxergar quem é o cliente que o cara vende. Primeiro ponto. Aí, segundo, a gente vai um pouco mais investimento, onde ele quer chegar, capacidade de escala. Né? Então, não adianta o cara tem capacidade de atender 5 clientes, eu vou jogar 15 para ele, eu vou ter um problema, quebrei a empresa do cara. Sim. Então, são vários pontos que a gente analisa, tá? Mas que a gente atende também, né? E tem o maior prazer eu tenho uma empresa que é um dos maiores cases que nós temos. Eu os conheci em uma salinha de cowork menor que 2x2 e 7 anos depois eles estavam faturando 3 milhões por ano de um único serviço, tá? Ou 7 anos depois. Esse mercado presta mais ou menos uns 6 tipos de serviços. Em um dos serviços faturando 3 milhões.
Isso justifica porque que o slogan da GoCell, não sei se é slogan que chama É ainda, slogan. né? O slogan da GoCell é Registrado, nossos tá? Por clientes sinal. vendem mais. Registrado, nem tenta, viu? Nossos clientes vendem mais. Meu amor. Desde 2013. Não, tem é Google um Partners, grupo de soluções mesmo. Muita fidelidade ao cliente, é muito trabalho pelo cliente. Ale, tu já vendeu artista? Não, já quer se vender, Anu. Poxa! Meu Deus. Vender meu show, de repente? Fica quieta, gata, que tu não tá mais cantando Não, nada. eu estou, mas vai ser um... Ô, Débora, eu não vou fazer isso, porque senão a gente vai perder você. É Então, isso. não vai, Toca isso aqui, não Ale. vai rolar. Isso aqui, Ale. Poxa, gente, Não se eu tivesse vai conhecido rolar. a Ale antes, acho que eu já tava famosa. Tá? Fica Não vai quieta, rolar. Não dá bola pra essa garota. Mas a gente tem, né, consegue sim realmente vender a grande maioria das coisas. Vou falar pra vocês que a gente obteve êxito em 100% é mentira. Porque às Sim. vezes a gente não consegue agradar um cliente, né? Teve situação da gente ficar 36 horas trabalhando numa campanha de um cliente e depois que foi pro ar, em 2 horas ele foi lá, botou a mãozinha abençoada dele e alterou a campanha. Queria agradecer demais essa conversa. Eu acho que como a gente já combinou anteriormente, no off, tem muito podcast pela frente com essa Nossa, família. Isso aqui que o Ale falou não é nem... Não é nem 10%, acho que não é três. parte 1. Parte 1, vai ter que fazer parte Legal. 2, né? Parte 1. Eu quem agradeço estar aqui. Contem comigo sempre, todos do grupo. Estamos aqui, os clientes todos. Se precisar alavancar as vendas, contem com a GoCell junto com o Grupo Cris, que é uma parceria de sucesso. É isso aí, pra gente. frente. Como o Dave colocou no último Conexão, né? Ele subiu lá no palco pra falar. A GoCell, a gente tá em parceria com a GoCell. E a partir agora, desde agosto, eles estão assumindo o nosso departamento comercial e aí trazendo o diferencial tanto na parte de ads quanto de estrutura também, né? Sim. Essa questão de atenção a todos os produtos que a gente tem, todos os projetos que a gente tem É. também. Inclusive nosso podcast, não é mesmo? Com certeza. Entendeu? Então, a gente só tem a agradecer e a gente sabe que essa parceria vai ser de longa data e a gente tem muitos frutos a colher aí juntos e em conjunto, não é mesmo? Com Muito certeza. bom. Obrigada, Obrigado. viu, por você ter... Eu que Topado. agradeço, um prazerzão estar Isso aqui. aqui foi só um spoiler. viu, Contem gente? comigo. Gente, vocês vão ver o Obrigado. Alexandre mais aqui, a família Sim. Andrade. É. Eu tô lá no departamento comercial, pra quem não sabe, né? Eu assumi o departamento comercial também. Meu, já tô aprendendo... gente, enfim. Obrigada, Ale. Eu que agradeço, obrigado. meninas. E vocês acompanhem a gente no podcast do Grupo Cris, o Pod Cris. Compartilhem, comentem. E, gente, dá o like. Até o próximo. Valeu.